Hoje no Rádio Opinião a gente tem um bate-papo aqui com o candidato à presidência da República pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, Aertes Dias, conversar com a gente para falar sobre os primeiros passos nessa campanha. Aertes Dias, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Adalberto. Tu consegue me ouvir bem? Estamos ouvindo, né? Está um pouquinho metalizado, né? Mas está um pouquinho abafado, mas está bem, tá? Vamos... Se quiser fazer algum outro teste de áudio, a gente pode fazer agora aqui. Se tirar o fone de ouvido, tá ok? Tá ouvindo? Um momento, peraí, Adalberto. Eu estou te ouvindo. Se você não estiver me ouvindo, pode usar aí o fone de ouvido, mas a gente está te ouvindo aqui tranquilamente. Consegue tá me ouvir bem, né? Estamos ouvindo. E você, está ouvindo a gente bem? Ouvindo, sim. Tá, beleza. Aertes, seja bem-vindo, bom dia. Opa, bom dia, Adalberto. Acho que a Mayra também, que está aí, né? Está aqui, bom dia. E a todos os ouvintes aí que estão acompanhando também pela internet, pelo YouTube, a Rádio Universidade. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui conversando com vocês, estar podendo apresentar as nossas propostas, o nosso programa de governo para essas eleições, sobretudo, Adalberto, considerando que esse processo eleitoral ele não tem absolutamente nada de democrático, não é a festa da democracia. Infelizmente, nós seremos excluídos aí de estar participando dos debates, de ter programa na televisão, programa na rádio. Então, por isso que eu valorizo demais poder estar aqui conversando com vocês. Só para você ter noção, aqui em São Paulo, a nossa candidata ao governo do Estado, a Vera, está em terceiro lugar nas pesquisas e, mesmo assim, não vai participar dos debates. Então, primeiro, eu queria frisar isso e valorizo demais a gente poder estar conversando aqui. É isso aí, Aertes. Isso aí é uma coisa que os meios de comunicação eles precisam ainda se adaptar nesse sentido, né? De dar a ampla e democrática participação para todos os candidatos que forem possíveis, sem questão relacionada à pesquisa ou alguma coisa, e nesse caso, principalmente, que está na pesquisa, o que é muito pior e não constar, né? Enfim, outra satisfação também, né, que a gente tem que mencionar para a gente também é que você é maranhense, você é ribamarense, não é isso? Isso. Sou natural de São José de Ribamar. Será que é o primeiro candidato à presidência ribamarense, é isso? Seria isso? Eu acho que sim. É isso aí. Do Maranhão, não. Eu até dei outras entrevistas falando que eu fui o primeiro, mas tem um companheiro que é do PCB também, sim, que está como candidato à presidência da República, ele também é maranhense. Fiquei sabendo por esses dias. É isso aí. A comunicação um pouquinho, né, precisa ser um pouquinho mais aprimorada, né, até para a gente ficar também. Eu também fui saber outro dia aqui que o PCB também tem o candidato aqui ao governo do Estado. Né? Isso aqui, as informações vão surgindo com o passar do tempo, com certeza. Mas, Aertes, como é que estão esses dias, né, de campanha, né? Como você já disse, é uma campanha um pouco mais com uma luta ainda maior por conta justamente dessa falta de equanimidade, né? A coisa não é equânime em termos de comunicação para todas as candidaturas, enfim. Olha, o objetivo nosso central é porque nós somos um partido muito vinculado à classe trabalhadora, muito vinculado mesmo. Por exemplo, eu fui o único pré-candidato que esteve na luta dos povos indígenas lá no Tapajós. Eu cheguei no último dia que conseguiu derrubar aquele decreto de Lula que entregava 3 rios amazônicos, o Tapajós, o Tocantins e o Madeira, para Cargill, que é a empresa privada mais poderosa dos Estados Unidos. Aquela foi uma das maiores vitórias dos povos indígenas nos últimos 20, 30 anos no Brasil, ainda que seja uma vitória parcial. Então, eu estive na Avibraz recentemente aqui, que é próximo aqui de São José dos Campos. A Avibraz é uma das empresas mais importantes de produção de tecnologia de defesa, que ela estava fechada, a classe trabalhadora resolveu ocupar a empresa, foi 4 anos de greve e conseguiram aí fazer com que a empresa voltasse a funcionar. Então, a nossa luta é muito vinculada à luta da classe trabalhadora, mas nesse processo eleitoral, Adalberto, e todos que estão ouvindo, a gente está fazendo um esforço muito grande de tentar explicar o que é o Brasil hoje, o que é o mundo hoje, o que
aconteceu no Brasil nos últimos 30 anos, e, na nossa opinião, o Brasil vem passando por um processo de desindustrialização, de recolonização, na nova divisão internacional do trabalho. O Brasil está se especializando em produção de commodities, em produção de matéria-prima. O Brasil hoje é o quarto maior produtor de alimentos do mundo, é o maior exportador de alimentos do mundo, e no Brasil tem 54 milhões de pessoas que vivem de insegurança alimentar. Então, nós estamos vivendo uma decadência do país, o esgotamento da nova república. E isso se expressa, Adalberto, em 75 milhões de pessoas que estão fora do mercado formal de trabalho, se expressa na violência. Eu vi a notícia aí que vocês postaram aí sobre a questão lá do garimpo, e ali não é uma coisa que acontece paralelo ao Estado, é o Estado brasileiro hoje que infelizmente se transformou num Estado gangster. A gente viu aí o caso do Banco Master, do Forcaro, que nem é um banco de porte grande, médio ou pequeno, e praticamente colocou de joelhos todas as instituições da República Brasileira, do Executivo, do Legislativo e até do Judiciário. Então, o nosso programa, a gente arranca disso aí, dessa crise, das necessidades objetivas da classe trabalhadora, para ver se a gente supera essa situação de decadência que o Brasil, infelizmente, vem passando no último período. As questões relacionadas à empregabilidade, formação, justamente de uma massa de trabalhadores, né, para dar emprego, e a questão também da reindustrialização do Brasil, essas questões elas passam imediatamente pelo que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é que o mundo está atrás de coisas relacionadas para uma base, né, para IA, por exemplo, né? E isso tem a ver com também exploração de terras raras, minérios, né? Tem a ver com o meio ambiente também, porque o uso de inteligência artificial ele gera um esquentamento, né, do próprio planeta, por isso alguns desses data centers são nos oceanos, né, para justamente ajudar nessa refrigeração desses equipamentos, mas os equipamentos eles precisam de minérios, né, também, né, e o Brasil é hoje, né, junto com a China e alguns outros países, os grandes mananciais, né, e isso pode gerar emprego. Como é que o PSTU está pensando nisso, geração de emprego, e justamente o que você falou de uma necessidade de uma industrialização aqui em nosso país? Então, veja, quando eu te falei sobre a análise que a gente está falando sobre o Brasil, é porque, infelizmente, as outras duas candidaturas que chamam de principais, a Frente Ampla com Lula e a extrema-direita com Flávio Bolsonaro, não são iguais, tá? A extrema-direita é extremamente perigosa, o Flávio, a extrema-direita está com Eduardo Bolsonaro lá, e o Flávio também que foi lá, articulando ataques à soberania do Brasil, é um grupo muito perigoso, mas eles não estão discutindo esse problema que vocês colocaram aí. O que a gente está defendendo, Adalberto? Não adianta a gente falar de reindustrialização do país se não reestatizar todas as empresas estratégicas para o desenvolvimento do país que foram entregues ao capital, sobretudo ao capital internacional, mas também ao capital nacional, tanto da área de minério, como da área de energia, como da área de petróleo e também o agronegócio, para que a gente possa produzir alimento para saciar a fome dessas pessoas que eu falei ainda há pouco para ti. Ou seja, a Vale foi entregue a preço de bananas, a Vale foi vendida, gente, leiloada, por 3,3 bilhões de reais. Só ano passado, a Vale, de lucro líquido, foi 13 bilhões de reais. Foi entregue a preço de banana. A mesma coisa a Eletrobras, a mesma coisa a Petrobras, que não foi entregue completamente, mas existe capital privado dentro dela e que estão se apropriando dos dividendos. Então, a gente está defendendo a reestatização de todas essas empresas, como a siderúrgica, a Companhia Siderúrgica Nacional, todas. Se não reestatizar, não dá para pensar em desenvolvimento socioeconômico. A mesma coisa em relação a terras raras. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Quase tudo que você produz hoje, mais de 50% do que você produz, passa pelas terras raras. O que a gente está defendendo? Ao reestatizar essas empresas, nós vamos pegar o excedente que essas empresas produzem e a gente vai investir em empresa com tecnologia, com alta tecnologia, com tecnologia complexa, tá?
para que a gente possa explorar também as terras raras, o refino das terras raras, a purificar as terras raras, investir em setor de equipamentos, em setor de maquinários, e não o Brasil ficar como exportador de matéria-prima, o que faz com que a gente volte a ser uma colônia. E, para isso, quem tem que explorar as terras raras no Brasil tem que ser o próprio país. Nós estamos defendendo a Terrabras, ou seja, uma estatal de terras raras. O Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos, reuniu com o Trump, e a principal promessa dele, não para o povo brasileiro, mas para Trump, é entregar as terras raras do Brasil para que os Estados Unidos possam concorrer com a China. O Lula também foi e prometeu a mesma coisa, com a diferença de que tudo vai ser explorado aqui em parceria. Quem que vai ficar com lucro? Quem que vai explorar? Quem que vai controlar? Então, é impossível pensar em destravar essa decadência do país, em fazer com que o país volte a se reindustrializar, ofertar empregos que agreguem mais valor, com melhores salários, se a gente não tiver o controle das terras raras e reestatizar todas essas empresas que falei para ti ainda há pouco, que são estratégicas para o desenvolvimento do país. Estes, a gente, claro, né, tem pouco tempo aqui, né, e precisa explorar, não dá para explorar tudo, obviamente, mas a gente tenta trazer aqui pelo menos alguns assuntos que são dos principais que precisam ser discutidos. Agora há pouco também a gente ia informando aqui, né, no cenário nacional, falando de coisas relacionadas ao garimpo, né, e daí a gente já puxa uma questão relacionada também à segurança pública, né, o que você pensa, né, o que vocês do PSTU pensam em relação justamente às questões relacionadas à segurança. Há pouco tempo também houve uma proposta de unificação das forças policiais no Brasil para facilitar a comunicação, coisas estratégicas, números, enfim, o que em tese, né, de uma maneira bem lógica, né, facilitaria justamente o trabalho e o combate também a facções, uma série de outras coisas. Só que isso não foi para frente. Vocês pensam nisso também, essa unificação, enfim, como seria isso? Como seria isso caso você seja eleito? Enfim, como você vai pôr em prática questões relacionadas à segurança, que é uma das maiores preocupações do povo brasileiro hoje em dia, é segurança. Então, esse é um tema muito importante, que passa pelas Forças Armadas de maneira geral. Em primeiro lugar, a gente coloca que existe ameaça dos Estados Unidos de intervenção no Brasil. Então, primeira coisa, o Exército Brasileiro ele tem que estar voltado para defender as fronteiras do país e não olhar o povo brasileiro como inimigo. Não sei se vocês sabem, mas existe, inclusive, foi em 2011, foi publicado aí a espécie de um manual, o Exército Brasileiro tem o povo brasileiro como inimigo. Vou repetir, o Exército Brasileiro tem o povo brasileiro como inimigo, a cúpula do Exército Brasileiro, que é a cúpula que é contrária ao principal inimigo da desmilitarização da polícia. Nos países ditos democráticos, quando está em período de paz, que o país não está em guerra, o Exército ele é auxiliar das polícias. No Brasil, é a polícia que é auxiliar do Exército. Então, quando a gente defende a desmilitarização, a gente está defendendo essa desvinculação das polícias das Forças Armadas. Forças Armadas brasileiras têm que estar voltadas para defender a fronteira do Brasil, defender a soberania do Brasil. A desmilitarização ela é extremamente importante. Em primeiro lugar, porque é isso, porque você unifica a polícia. Você tem uma polícia mais inteligente, uma polícia mais preventiva, mas você também garante direitos políticos para os policiais. Policial militar não tem direito à sindicalização, não tem direito a discordar do seu comandante, não tem direito a opinar, não tem direito a se filiar em partido político, não tem direito a fazer greve. É algo extremamente absurdo, um assédio fora do normal, o que leva, atenção, a maior parte das mortes de policiais no Brasil não é por confronto. A maior causa da morte de policiais no Brasil é por suicídio. A segunda maior causa de morte de policiais no Brasil é fazendo bico, porque o salário é pouco. Então, a gente defende a desmilitarização, a gente defende o controle das polícias pelos conselhos populares. Por exemplo, delegado tem que ser eleito pela comunidade, a polícia tem que estar onde a comunidade se encontra. E democratização das forças policiais, para que atue de maneira mais inteligente. E por último, uma questão que tem a ver com o combate à violência no Brasil, mas tem a ver também
com a defesa da soberania nacional, que é a caracterização das facções criminosas como organizações terroristas. Isso é uma farsa, isso é para abrir precedentes para que os Estados Unidos possa fazer intervenção aqui. Essas organizações têm que ser caracterizadas como organizações capitalistas, porque o objetivo dessas organizações é o lucro, e a gente precisa ir na raiz financeira dessas organizações para desbaratinar com elas. Onde que elas fazem as operações financeiras? Aqui em São Paulo, onde eu estou, na Faria Lima. E ninguém fala absolutamente nada disso. A diferença que existe entre o Grupo Master e uma facção criminosa é que o Grupo Master se apresenta como um grupo empresarial e utiliza métodos de organizações criminosas. As facções criminosas se apresentam como organizações criminosas, mas o objetivo é o lucro. E o Estado brasileiro que utiliza isso para intensificar o genocídio da população negra, para matar preto, para matar pobre, enquanto as cúpulas, tanto dessas organizações criminosas como do Estado, que envolve político, grupos milicianos, etc., vive muito bem, obrigado, como o escândalo que aconteceu agora aqui em São Paulo. Não sei se tu ficou sabendo, mas o ex-comandante geral da Polícia de São Paulo e do BOPE tinha relações estreitas com a cúpula da facção criminosa que domina o estado de São Paulo. É, terrível, terrível. Hertz, a gente não tem mais tempo aqui para desenvolver mais assuntos, né? Eu quero saber de você sobre rumos da campanha agora, né? Depois de homologação aí da candidatura, enfim, toda a turma do PSTU também no país, né? Aqui no Maranhão, enfim, quais as metas agora, prestes, né, a começar a campanha sério mesmo? Então, eu estou aqui em São Paulo, nós fizemos aqui a nossa convenção dia 31, foi sábado agora, sexta, sábado, nem lembro bem, foi muito, muito legal. Eu estou viajando o país todo, a gente está vendo uma empolgação muito grande por parte da nossa militância, porque a gente não quer participar só para demarcar espaço, a gente quer disputar a consciência da classe trabalhadora desse país. Aí no Maranhão, nós temos o Saulo Arcangeli como candidato ao governo do estado. O Saulo todo mundo conhece, é um baita de um lutador. A vice dele é a Preta Lu, que é uma menina que é do rap, é artesã também. E queria agradecer pelo momento aqui de poder estar conversando com vocês. Lembrando que o Saulo vai estar aqui com a gente no mesmo espaço aqui na quarta-feira, tá? A gente vai maravilha. entrevistar o Saulo Arcangeli aqui também. E Adalberto, todo mundo deveria fazer isso. Tá? Todas as emissoras do Maranhão, do Brasil, deveriam fazer isso. Se todos são candidatos, todos deveriam apresentar as suas propostas e a população decide em quem vai votar e não privilegiar um ou outro candidato. É isso aí. Lembrando, Hertz, que você também é professor aqui também, passou aqui pela Universidade Federal, no curso de História. Isso. Sou professor da Educação Básica, sou formado em História pela Universidade Federal do Maranhão, sou mestre também em Educação, sou professor do Estado e do município. Nosso representante também no hip hop, né, para quem não sabe. Isso, sou rapper também, inclusive lançamos um álbum aí recentemente em 2023. Maravilha. Arte e política sempre andando junto, não é isso, Hertz? Muito obrigado pela sua presença aqui. A gente espera em outros momentos também aqui, ao vivo e com a gente presencial também, tá? Muito obrigado, portanto, e um bom dia. Muito obrigado, Adalberto. Muito obrigado a todos os ouvintes. Eu peço também, Adalberto, para o pessoal seguir a gente nas redes sociais, tá? Então, tem aí no Instagram, Estes Dias PSTU, e também tem um canal no YouTube, canal do S, Raça, Classe e Revolução, que serão justamente os espaços que a gente vai estar utilizando para divulgar as nossas propostas, divulgar o nosso programa de campanha e de governo. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado, bom trabalho na campanha e a gente se vê em outros momentos, tá? Mayra Nogueira, vamos aqui para o break. Rapidinho a gente volta com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama?